Não é o podcast anterior, né, aquele Café com Balas itinerante. Teremos toda segunda-feira às 19 horas Café com Balas aqui neste ambiente. Deputada Janaína Pascoal, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Olha, a minha responsabilidade, você reinaugurando o programa e eu já estou aqui na estreia. Muito obrigada pela honra do convite. Que bom, fico muito feliz de poder estabelecer esse diálogo, né, com meu amigo Danilo, colega de bancada, colega de assembleia e tenho certeza de muitos outros projetos futuros. Legal, essa é uma nova forma, né? O podcast vem revolucionando aí. Anteriormente era só por áudio, hoje por imagens. Muitas pessoas montam o seu podcast no fundo das suas residências. Mando um abraço para a galera do Solta Pai. Meu primeiro podcast, Janaína, foi em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. Fui convidado, nunca tinha ido num podcast. Fui para a galera lá do Solta Pai, era para falar 40 minutos, ficamos mais de 2 horas. E nós aprendemos um pouquinho. Agradecer ao Jonathan também, aqui, a equipe que está aqui atrás, que colocou todo esse equipamento e nós estamos hoje aqui inaugurando o podcast Café com Balas. Eu vou quebrar o protocolo. Normalmente a gente dá o presente no final, mas aqui eu já vou começar, Janaína, entregando um presente para você. Olha que chique! Olha que chique! Vamos lá. Olha que beleza! Uma caneca do Café com Balas. Aí, tá vendo? A caneca. Aqui, Aê. Saúde! Saúde, Café com Balas. Nós vamos, durante a entrevista, a gente vai bater um papo aqui. Vou servir você aqui, Janaína, porque a conversa vai ser um pouquinho longa, mas vamos lá. Janaína, eu conhecia o seu trabalho, obviamente, trabalhando na Polícia Federal, acompanhava já o seu trabalho, não só o trabalho jurídico como professora, mas o trabalho que você fez pelo Brasil, né? Passamos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, a sua atuação sensacional. Existiram outras pessoas, sim, mas a figura da Janaína Pascoal ficou marcada na história do nosso país. E eu agradeço por ter saído candidato também ao lado do teu partido, nós, do mesmo partido, e estamos juntos até hoje na Assembleia Legislativa. Queria que você falasse um pouquinho quem é Janaína Pascoal, Janaína nasceu aonde, você estudou Direito em qual faculdade, um pouquinho do que muitos acabam não sabendo de você, a não ser quem pesquise, né, vá atrás lá no histórico, no currículo, mas que a Janaína Pascoal falasse um pouquinho de você antes da gente entrar na seara aí de Assembleia Legislativa. Bom, sou oriunda da Zona Leste de São Paulo, nasci no bairro da Água Rasa, mas cresci, me criei no bairro do Tatuapé. Estudei na escola até a 8ª série, no que a gente chama, EEPG, Escola Estadual de Primeiro Grau, Blanca Zuíker Simões. Aí fiz o colegial no Agustiniano Mendel. Aí entrei no Lago de São Francisco, consegui entrar direto, sem fazer cursinho. Coisa de criança, se você me perguntou, a gente começa a falar. Não, mas é difícil, é muito difícil. Eu costumo brincar que eu nunca sonhei fazer direito. Eu sempre entendi que eu tinha que estudar no Lago de São Francisco. São coisas diferentes, né? Fala assim, quando é que você decidiu que você queria ser advogada, que você queria ser juíza, promotora? Nunca houve esse pensamento na minha cabeça. Eu queria estudar lá. Porque as figuras que foram determinantes para o país, muitas, passaram por lá. Então tinha mais a ver com a questão do amor ao Brasil, a determinação em fazer algo pelo Brasil, né? Que foi isso que norteou a minha escolha. E o processo de impeachment, ele trouxe muito significado para essa escolha, né? Porque eu entrei no Lago de São Francisco, eu tinha 17 anos, era uma menina. Então, quando você consegue pegar um instrumento tão importante como o conhecimento do direito, colocar a serviço do seu país, né, realizar,
A tua escolha lá de trás, ela faz muito mais sentido, sim, entendeu? Com certeza. Porque eu sabia que eu tinha que ir para aquela faculdade, mas eu não sabia bem ainda por quê. Eu sou professora de direito, sou advogada, estou afastada da advocacia para exercer o mandato com dedicação integral. Mas, assim, não é que eu não gosto, eu amo, né, o meu trabalho, eu amo direito, mas estudar direito não foi uma escolha de profissão, foi a escolha de eu me preparar para trabalhar pelo meu país. Eu tinha isso muito claro, já muito menina. Isso eu acho uma coisa bem interessante. Que legal. Olha, normalmente, você que nos acompanha, a gente tem um sonho de ser a profissão X ou Y. Eu queria ser policial porque o meu avô que me criou, major da Polícia Militar, disse, olha, você tem uma escolha, seguir a mesma profissão, porque eu não tenho como pagar uma faculdade para você. E a minha criação foi assim, com muita disciplina, hierarquia, sempre pautado no que é correto. E aí eu segui para a Academia Militar do Barro Branco também com 17 anos. É muito legal. O ensino público da época era muito bom. Também. Você é mais novo do que eu, né? Quantos anos você tem agora? Eu, 45. Você é 2 anos mais novo, eu tenho 47. Eu não ia perguntar isso daqui. Eu não escondo idade. Eu escondo peso. A idade não. Ó, eu não tô eu nem peso estou escondendo, porque eu tô acima do peso e muito. Mas, Janaína, eu não ia perguntar a idade, 47 anos, mas eu também estudei em escola pública e o ensino da nossa época era muito marcante. Principalmente as escolas municipais, estaduais, nós cantávamos o hino nacional, o professor chegava em sala de aula, nós levantávamos em sinal de respeito, ninguém morreu por isso. Cantar o hino toda sexta-feira, no 7 de setembro nós desfilávamos, então no 9 de julho, Revolução... A gente pegou a mesma época, você também tinha o dia do flúor? Dia do flúor? Dia do flúor? Não. Não, na minha escola era assim, tinha o dia do hino, também tinha o desfile no 7 de setembro. Essa é nova, hein? Eu e não o sabia. dia do flúor, era quarta-feira. Ganhava um copinho de café com flúor pra gente bochechar. Caramba. Será que em 2 anos acabou isso? Do 47 para 45 já acabou isso? Ou a escola. Minha escola não tinha dia do flúor. Eu tinha o dia do flúor. Mas tinha fanfarra. Fanfarra tinha. O pessoal tocava na fanfarra, desfilava. Então, o ensino era diferente. As coisas mudaram muito. Infelizmente, o ensino público, de uma forma geral, ele vem se degradando por uns anos, vários anos, décadas, e hoje nós temos alguns absurdos acontecendo, professores apanhando em sala de aula, até a desvalorização do professor. Eu não sei, Danilo, eu não acho que seja um problema só do ensino público. Geral, né? Eu penso que os pais se iludem muito com essa história de que, se tem condição de colocar o filho numa escola particular que tá seguro, entendeu? Não vejo essa situação como um problema do ensino público. Me parece que se abandonou muito a ideia de que se vai para a escola para aprender, né? As matérias duras, vamos dizer assim. Por óbvio, é importante criar bons cidadãos, conscientizar as pessoas, mas esses temas pouco concretos, fluidos, né? De que todos têm que ser bons cidadãos, todos têm que se preocupar com a reciclagem, todos. Esses temas acabaram se transformando nos temas, e português, matemática principalmente, as ciências, história, geografia, elas ficaram no terceiro plano, não digo nem que seja no segundo. É meio fora de moda, né? Você ter preocupação com essas matérias duras. Entendi. Então, não acho que seja um problema só das estaduais, tá? Eu tenho falado isso, inclusive, porque muitos pais se iludem, acham que pagam mensalidades elevadíssimas e que seus filhos estão seguros. Não, os mesmos problemas estão presentes. E eu tenho chamado muito a atenção das pessoas. Hoje você vai numa padaria, você vai num mercadinho, você vai onde for... A pessoa não consegue fazer uma conta de cabeça. E mais, eu tenho reparado algo pior. Mesmo com a calculadora, a pessoa se confunde. Então, assim, como não conseguir fazer um troco, entendeu? Isso é decorrência dessa ideologização do ensino. Todo mundo tem que debater, né? Vamos construir juntos, vamos... Isso tem que ser
uma parte da formação, né? Não pode ser a formação, entendeu? Então eu sou mais crítica à educação como um todo, não só a pública. Entendi. Olha, nós que estudamos em colégio público, nós tivemos uma formação, temos uma faculdade, muitas pessoas não têm condições hoje de evoluir e alçar a uma faculdade. Então, a deputada Janaína fala aqui de um assunto muito importante, que é a educação. O que se passa muitas vezes numa escola pública, também na particular, é a questão do respeito, a questão do tratamento geral da educação no nosso país. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, como não bastidores, né, do impeachment, não é essa palavra, mas como foi a construção, como que você se debruçou, são inúmeros argumentos jurídicos, é um trabalho gigantesco, né, que foi tratado ali em 2 mãos, 4 mãos. Conta pra gente como foi um pouquinho do início ao desdobramento. É uma longa história, óbvio, mas se você pudesse sintetizar sobre o impeachment. Foi um trabalho braçal, intelectual, assim, Por que eu digo braçal? Porque quando você tem que realizar, não basta ter a ideia, não basta dizer, você tem que fazer. Né? Então eu acho muita graça que tem muita gente que fala assim, não, tem que pedir impeachment, mas não sabe o que é pôr a mão na massa, entendeu? Acha que dar 2 entrevistas é fazer impeachment, não é. Você tem que primeiro buscar as provas, analisar os documentos, construir a peça, convencer as pessoas daquela peça, entendeu? Estar com aquilo tudo na ponta da língua, né? Preparar toda a linha de argumentação e de indagação das testemunhas, diferentemente da defesa da presidente, que fazia reuniões, isso aí inclusive está em documentários. Eu não me reunia com ninguém, eu ia praticamente sozinha para enfrentar as testemunhas, entendeu? Então por isso eu passava noites lendo e relendo os documentos, para encontrar erros na defesa, entendeu? Para mostrar consistência na acusação. Isso é um trabalho jurídico de grande magnitude, né? Que as pessoas não têm noção. Ao lado disso, toda a pressão, né? De ameaça, os gastos com passagem, com estada. Porque às vezes as pessoas queriam ajudar, eu não aceitava. Eu falava, não, porque se eu aceitar, amanhã vão dizer que tem alguém por trás. Então, eu assim, aceitei R$1 pra... Não, eu fiz questão de fazer tudo muito sozinha, entendeu? Literalmente sozinha. Então, foi um trabalho muito, muito grande, mas que eu considero um trabalho para a nação, você entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho. As pessoas, às vezes, querem me deixar numa situação meio que... Não sei, essas pessoas querem me constranger, sabe? Ah, você faria de novo, entendeu? Agora, sim, é um custo pessoal, um custo familiar, um custo em todos os sentidos muito grande. Então tem que ser alguém que ame muito o país, sabe? De verdade. É verdade. Né? E porque as pessoas acham que é simples. Ah, dá uma ideia. O que mais tem intelectual dando ideia, escrevendo um texto, falando numa entrevista? Vai lá pegar no batente, quero ver. Entendeu? Uma coisa é falar, outra coisa... É porque é trabalho, não é só dar ideia, não é só dar apoio, não é só dar uma assinatura num abaixo-assinado, é trabalho, entendeu? Entendi, muito trabalho. Aliás, para quem nos acompanha em redes sociais, deputada Janaína, o Balas, a gente tem trabalhado muito na Assembleia Legislativa. Aliás, eu tenho trabalhado, e posso falar, eu já trabalhava muito na Polícia Federal. Eu sempre fui workaholic, sempre adorei trabalhar, sempre um clique a mais que a gente fala em termos de trabalho. Só que na política tem muito trabalho. Para quem quer trabalhar e de forma honesta, de forma como nós trabalhamos, e aí eu jogo sim confete para o nosso trabalho, por quê? Porque a gente faz um trabalho honesto e dedicado. Nós trabalhamos muito e tem muito trabalho. E aí minha pergunta vem também nessa parte. Como surgiu a ideia, para alguns maluca, para outros que estão lá há 30 anos de mandato, mas como surgiu essa ideia de entrar para a política? Quem te convidou? Foi uma decisão tua? Falou, agora eu vou para deputado estadual ou deputado federal? Não, convites eu recebi muitos. Inclusive, muito antes até do impeachment eu já recebia convites, porque eu sempre... me expressei bem publicamente, sempre fui boa professora, legal. Mesmo os meus alunos sendo mais de esquerda e discordando muito do meu pensamento, eu acho difícil um aluno dizer assim que eu não era boa professora, entendeu?
e respeitosa com o pensamento alheio, né? Nunca um aluno meu foi prejudicado ou perseguido por posicionamentos, jamais. Então eu sempre recebi convites para entrar na política. Não houve bem uma decisão, eu acho que eu fui empurrada. Em que sentido? Eu fui me sentindo cada vez mais sem espaço. É como se os ambientes em que eu estava acostumada a me manifestar, a defender as minhas ideias, fossem ficando assim muito fechados para mim. Entendi. Entendeu? Principalmente o ambiente acadêmico, procedimentos que começaram a propor, assim. Eu recebi os recados de maneira até muito clara, né? A sua vida aqui acabou, sua vida vai ser um inferno, entendeu? Fora as ameaças. Então foi um conjunto de sinais, né? Eu acredito muito que Deus, ele manda sinais pra gente, quando a gente tem que mudar de rumo. Então foi um conjunto de sinais muito significativos que me mostraram que eu precisava abrir uma outra porta, entendeu? E como eu, naquele momento, até teve o convite do presidente para ir para a vice-presidência, mas era muito difícil para eu mudar para Brasília naquele momento. Sim. As coisas foram meio que se encaminhando para eu sair a estadual, né? E eu acho que foi muito importante esse passo. Independentemente do que vai acontecer depois, foi muito importante. Poucas pessoas têm dimensão da escola que é a Assembleia Legislativa, do que é ver o Estado por dentro, de como é importante participar da Assembleia de um dos estados, né? Todos são importantes, mas São Paulo tem um papel. Então, assim, é um aprendizado, né? Uma troca, porque eu acho que eu também levei todo o meu conhecimento jurídico lá para dentro, as minhas chatices, as minhas exigências de detalhes, o que foi interessante. Às vezes eu tenho até colega que pensa diferente, que diverge, mas que reconhece importância nesse perfil. Então, assim, muita gente fala, nossa, depois que você viu sua votação, você se arrependeu de ter saído da estadual? Não me arrependi. Que legal. Não me arrependi. Eu realmente... estão sendo ainda, né? 4 anos, assim, de muitas realizações. 4 anos que o povo pode até não ver, mas eu sei o tanto de coisa ruim que eu barrei ali, entendeu? Então, foi muito realizador, né? O fato de estar lá, entendeu? Entendi. Agora, você que nos acompanha, estamos reinaugurando o podcast, Café com Balas. Você que só pôde entrar agora, chegou em casa. Nós atrasamos um pouquinho também por conta de agendas aqui em Sorocaba. Sorocaba que recebe a deputada Janaína Pascoal. Sorocaba é uma cidade sempre que recebe de braços abertos. É verdade. A deputada foi sempre muito bem fui votada na nossa cidade. Os sorocabanos acreditaram e acreditam no teu trabalho. Mas eu lembrei um dia que eu vim aqui a passeio, antes de ser deputada, fui lá no zoológico. Tá vendo? Foi no zoológico. Tem aves muito grandes lá. Tem elefante. Não, as aves são muito grandes. É verdade. Eu acho que dos zoológicos que eu já visitei, o que tem as aves maiores é aqui o zoológico de Sorocaba. E vamos elogiar o pessoal do zoológico, os veterinários, os técnicos. Lembrei agora, desculpa ter te cortado. Os servidores, a deputada Janaína nem era candidata a nada. Sim, eu vim passear. Veio passear aqui em Sorocaba no zoológico, tá vendo? Muito legal. Janaína, você esperava esse número de 2 milhões de votos, um pouco mais de 2 milhões de votos, porque eu tive quase 40 mil votos. Vários deputados ali na Assembleia, variando de 23 a 100, 40, 70. A sua votação na história de um parlamentar, tirando o Senado, mas de um deputado estadual ou federal, foi gigantesca. Uhum. Você esperava esse número gigante ou foi uma surpresa para você? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, porque eu lembro bem, na véspera, a minha mãe me ligou, preocupada, como é que eu ficaria perdendo. Entendeu? Ela me ligou, falou, filha, você tá preparada para perder? Como é que você tá? Você vai ficar muito abalada? Eu lembro que eu falei assim para ela, mãe, fica tranquila, mãe, entendeu? Vai ser o que Deus entender que é. Se ganhar, ótimo, se perder, ótimo também, entendeu? Eu me voluntariei. Então, assim, quando abriu, quando começaram a divulgar os números, que abriu, né? Porque você lembra que sempre demora, quando abre já tem um número apurado. Sim.
já eram 500 mil votos. Aí eu falei, será que isso aqui tá certo? E aí foi aumentando e rapidamente chegou a 700 mil e foi muito, assim, impressionante. Mas é interessante que, muito embora tenha sido uma surpresa, eu fiquei muito tranquila com a numeração, com essa votação. No sentido, assim, teve gente, né, que ficou se vangloriando da sua votação, ou... Não, foi uma coisa, assim, muito tranquila, muito harmoniosa, sabe? Ou mais um sentimento, assim, de que essa votação significa algo para o futuro. Sim, sim. Do que, sei lá, eu ficar me achando, entendeu? E foi uma resposta ao trabalho que você mesma disse. Foi ao Largo São Francisco, eu quero estar aqui um dia, toda a sua carreira de professora, dedicada a essa parte jurídica, pelo que você fez no impeachment pelo Brasil, foi uma resposta até de agradecimento. Ó. Você fez o correto. Eu acredito que seja mesmo esse reconhecimento, um carinho, eu agradeço demais essa confiança. Mas como eu sou muito assim, mística, eu acredito que tem alguma coisa a ver com o futuro, entendeu? Talvez para eu me sentir forte, para seguir defendendo o que eu acredito, sabe? Falar em futuro, permanece ou não na política? Não precisa falar se almeja algum cargo e tal. Nós contamos com você, Danilo, na política ainda ou permanecer ou não depende de mim, depende do povo. Não, mas você quer... porque assim, se você quiser, seu nome continuar à disposição, que eu gostaria muito de estar ao teu lado, seja na Assembleia, seja em Brasília, porque deputados federais e senadores são parceiros do Estado. Eu vou a Brasília uma vez por mês, eu vou atrás de apoio de deputados federais e senadores, e não é o apoio de emenda parlamentar, é apoio de um projeto para a nossa região, um projeto para a área da saúde e educação. Então eu gostaria muito, e acredito que os 2 milhões de votos também gostariam que você permanecesse, a deputada Janaína Pascoal permanecesse na vida pública, a vida política. Nós precisamos de pessoas. A minha ideia é concorrer ao Senado, entendeu? Mas eu tenho consciência de que vai ser uma eleição muito difícil. Eu não tenho nem a legenda garantida ainda, né? O partido em que nós estamos, que agora vai virar outro. É a fusão, né? Já deu todos os sinais de que eu não terei a legenda para concorrer. Então, assim, minha ideia é concorrer ao Senado porque eu acredito verdadeiramente que o meu perfil técnico-jurídico, ele é importante para aquela casa que não é apenas de elaboração de leis, que também é um trabalho jurídico, mas é também uma casa de julgamento. Sim. Entendeu? É por ela que passam os impeachments de presidentes, de ministros do Supremo. Então, assim, o papel constitucional do Senado, ele muitas vezes é pouco valorizado, né? Mas esse papel é muito relevante. Então, eu acho importante disponibilizar o nome para a população paulista. Agora, é uma eleição difícil. Eu sei que haverá muitos candidatos mais, assim, centro para a direita, entendeu? Acredito que os esquerdistas novamente serão estratégicos e vão pegar um nome só. Exatamente. Então, São Paulo tem muita chance aí de fazer um senador de esquerda, entendeu? Eu quero pôr meu nome à disposição. Claro. Mesmo sabendo da dificuldade. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa... Gente, o que eu mais ouço é político dizer que está tranquilo, que já está eleito. Eu falo, gente, talvez eu não seja política, porque eu sou do tipo que só acredita quando a coisa tá ali, entendeu? 100% das urnas apuradas, né? Entendeu? E ainda espero um dia para ter certeza se não vai ter um problema, se é aquilo mesmo. Então, assim, eu quero pôr meu nome à disposição. Né? E pelo menos para que o paulista tenha essa opção. Exato. Entendeu? E o problema também nós temos, no ano que vem teremos eleições para deputado estadual, federal e uma vaga para o Senado. A cada 4 anos há uma alternância e o ano que vem teremos uma vaga para o estado de São Paulo, um senador. Na outra, aí teremos 2 vagas, como foi na eleição passada, 2 vagas que o senador Major Olímpio se elegeu e a Mara Gabrilli, senadora, também se elegeu. Então, acabou que a esquerda não emplacou um senador com 2 vagas, mas tem muita chance de fazer um senador agora. Então, disputar com uma vaga é muito difícil, a gente sabe, eleições são difíceis.
a gente tem corrido o estado inteiro. Na Assembleia, a gente batalha muito para aprovar nossos projetos e muitas vezes, e aí eu vou entrar num próximo assunto aqui, o processo legislativo é demorado. Uhum. Talvez Danilo Balas e Janaína Pascoal, em 4 anos, não vão ter um projeto que se tornará lei, porque o governador tem o poder de vetar o projeto. Não, o primeiro foi. O seu sim, que é o dado parto. Na justiça... mas o governador, a gente tem que ser justo, ele sancionou parto, que foi no começo do mandato. Logo no começo. Isso, aí um colega deputado questionou no TJ suspendeu. Aí a Procuradoria da Assembleia, com um trabalho assim primoroso, um trabalho jurídico impecável, foi até o Supremo reconheceu a constitucionalidade. Então toda mulher no estado de São Paulo tem direito de participar da decisão sobre como seu filho vai nascer, se vai ser parto normal, parto cesariano. Ou cesárea. Não se pode impor a uma mulher, né, de maneira autoritária a via de parto. Porque o que a gente tem hoje? Na rede privada, na rede suplementar, que é quem tem convênio, a família participa dessa decisão. Na rede pública é uma imposição do parto normal. O normal é maravilhoso quando ele é normal, né? Sim. Tem aquelas mulheres assim que se não tomar cuidado, a criança até escorrega. Mas você tem situações que são horas a fio de muita dor, e o perigo é a criança ficar sem oxigênio. Então, assim... eu acho que é uma grande conquista, entendeu? De todos os casos que eu acompanhei, né, de crianças com anóxia, que vem a morrer dentro do ventre materno, porque aquela coisa que as avós da gente falavam passou do tempo, né? Ou que nascem também, entre aspas, depois do tempo e ficam com sequelas, né, neurológicas, o que a gente chama genericamente de paralisia cerebral. Então, uma pelo menos Aí nós conseguimos aprovar, e agradeço o apoio do colega, o Danilo apoiou, votou junto, e conseguimos aprovar mais recentemente o projeto que garante a mulher, garantia, né? Garante, ainda tem chance de derrubar esse veto. O direito a escolher fazer a laqueadura, né, durante o nascimento do seu filho. Aquela mulher que já tem 2 filhos, vai ter o 3º. Está decidida a não ter o 4º, ela vai fazer seu parto, já faz a laqueadura durante o procedimento. Hoje, isso é proibido. Então, essa mulher vai precisar passar por uma nova intervenção. Absurdo, não? Entendeu? O risco de uma nova intervenção, custos de uma nova intervenção, porque isso vale tanto para o público quanto para o privado. Sim. Tá? Então, assim, era uma lei que a gente aprovou muito boa, sabe? Pessoas que estão em situação de drogadição, já tem 4, 5, 6 filhos, poderiam fazer sua laqueadura também. Aí criaram um discurso de que o projeto seria eugenista. Como assim eugenista? É a favor da vida, deixar essas pessoas procriando, pedindo para fazer a laqueadura. Que eu quero deixar bem claro aqui, jamais eu seria, compactuaria, corroboraria qualquer tipo de imposição. Como eu questiono a imposição do parto normal, eu jamais aceitaria a imposição de uma laqueadura, jamais. Claro. Mas a pessoa querer fazer um procedimento definitivo e não poder, seja por questões ideológicas ou por questões econômicas, porque vale muito a pena para as farmacêuticas venderem os anticoncepcionais subcutâneos, né? Que tem que trocar de 3 em 3 anos, entendeu? A laqueadura é definitiva. Exato. A gente tinha até comentado hoje, durante o dia, nós conversamos sobre vários assuntos, educação, a saúde veio à tona também, em razão dos projetos. A deputada Janaína, ela tem muitos projetos atinentes à área da saúde, que protegem as crianças também. Sim, eu propus mais recentemente, depois de fazer audiências públicas, fazer reuniões com o Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina, Associação Paulista Brasileira de Pediatria, propus um projeto. Não tenho pediatras na família, tá? Sem nenhum interesse, mas eu propus um projeto para que as crianças na rede pública sejam vistas por pediatras. Hoje é quase um luxo a criança passar por pediatra. Muitas vezes passa por médicos generalistas, clínicos gerais, médicos da família. E eu entendo, por tudo que eu li, por tudo que eu ouvi e aprendi, que esse olhar especializado do pediatra, ele faz diferença, não só para o tratamento da doença que já se manifestou, mas para a prevenção de outras doenças também, né? Então, eu não vejo como um luxo
Quem tem acesso ao convênio, quem tem dinheiro para pagar particular, não leva sua criança de 7 anos no clínico geral, leva no pediatra. Né? Por que quem depende do público não tem esse direito também? E nós não estamos falando do direito do pai e da mãe, estamos falando do direito daquela criança. Da criança, né? E adolescente. Então acho que é um tema importante que a gente tem que lutar por ele, essa parte que a gente veio dialogando também sobre tirar as crianças dos abrigos, entendeu? Dar visibilidade para as crianças que estão invisíveis nos abrigos, que são aquelas crianças que não estão ainda na fila da adoção, mas que tem uma briga jurídica em torno delas. Não estou falando daquela criança que o pai e a mãe se separaram, não. Estou falando daquela criança que, de repente, a mãe deu à luz na rua, já disse que não quer a criança e a Defensoria Pública recorre. Aí você vai conversar nesses fóruns, que eu tenho participado desses fóruns, não, mas é porque o Estado não dá tratamento para essa mulher sair da drogadição. Já ouvi isso de juiz, de promotor. Falei, gente, ok, né, concordo, o Estado tem que melhorar 100%. Mas hoje eu tenho uma criança ali envelhecendo num abrigo, passível de sofrer abuso, como recentemente teve um caso de estupro. Porque a gente vai esperar o Estado dar o tratamento para a pessoa que depende de droga. E vamos falar a verdade, hoje mesmo quem tem dinheiro e está dependente de droga, vai para as melhores clínicas, recai. Então, a gente tem que parar um pouco com esse paternalismo, sabe? O que me preocupa é o bem-estar, é a vida, a segurança, a saúde daquela criança concreta. Exatamente. Sabe? E a questão da proteção integral, como a Constituição Federal traz. Sim. Ela protege diversas... a mulher, a Constituição protege o preso, mas a criança... na teoria e na prática deve ser... Tem que ser prioridade. Prioridade, exatamente. Mudando um pouquinho, nosso trabalho intenso, muitas vezes, não nos deixa tempo para hobby. A Janaína Pascoal tem algum hobby? Olha, eu gosto muito de viajar, né? Não tenho viajado muito, né? Até porque tem pandemia. Eu gosto muito de viajar pelo Brasil, entendeu? Uhum. De destinos pitorescos, assim. Gosto muito de passeios naturais, né? Conta um pra gente, algum lugar que você visitou, que gostou. Olha, já fui pra Amazônia, apaixonei pela Amazônia, já fui pra Bonito, apaixonei por Bonito, fui mais recentemente pra Nobres, no Mato Grosso, entendeu? Aqui por São Paulo eu conheço não só São Paulo, conheço muito São Paulo como advogada, porque fazia muita audiência, né? Viajava muito fazer audiência. Conheço também como deputado, mas também faço muito turismo em São Paulo, entendeu? Eu vim fazer o fim de semana aqui para ir no zoológico, entendeu? Então, assim, eu acredito verdadeiramente que você visitar, que você viajar, óbvio, em período de férias ou período de feriado, que até não estou conseguindo tirar os feriados mais, né? Eu tenho aproveitado dos feriados para fazer viagens de trabalho, mas... quando é possível, eu acredito que é cultura, sabe? Claro. Você ir lá, ouvir, entender como é que é a mentalidade. Né? O Brasil é um país continental, entendeu? Eu acho importante visitar os vários estados, não só nas capitais, sem nenhum demérito às capitais, mas eu sinto muitas vezes que as pessoas ficam muito em torno das capitais, né? E as capitais nem sempre revelam o que o Estado, o que o país realmente é. Né? Não raras vezes a capital tem uma cabeça e todo o restante daquele Estado tem outra. Exatamente. Entendeu? Mesmo São Paulo. A capital de São Paulo tem uma mentalidade que não coaduna com a mentalidade dominante no Estado. Né? Então, assim, essas nuances, elas são importantes. Tanto é que, assim, às vezes eu vou fazer visitas ou a câmaras de vereadores ou visitas de turismo e tal. As pessoas falam, somente quando é de trabalho, mas a senhora é diferente, a senhora vem e fica, a senhora ouve, a senhora pergunta, porque eu quero realmente conhecer, entendeu? Sim. Porque se você também passa para fazer uma foto, para dar um oi, né, não tem esse efeito, sabe? Tem gente que passa, tem aquele letreiro na porta da cidade, tira a foto e segue.
É sério? Opa! Eu tiro a foto no letreiro, reúno com a Câmara de Vereadores, com o vereador, com o prefeito, com liderança e durmo na região. Então, porque senão fica complicado, né? Só com o letreiro, né? Senão o pessoal não Dessa eu não sabia, Balas. Já teve virou até motivo de chacota. Sério? Teve colega nosso que quis colocar nome de ponte, de um viaduto numa rodovia, o viaduto não existia ainda. Ai, meu pai. Tem umas dessas aí. Entendi. Eu conheci a deputada primeiro pela televisão e depois pessoalmente. O que ela é aqui, na Assembleia, no gabinete dela. A gente troca ideia, liberdade total. Às vezes eu peço até sugestão na parte jurídica. Falou, Janaína, o que você acha isso ou aquilo? A nossa atuação parlamentar tem que ser focada para o bem. E a gente trabalha muito diuturnamente. Eu visito cidades, aproveito também de final de semana. Fui com a minha família outro dia, com a Juju. Beijo, Fernanda, eu te amo. Juju também, beijinho do papai, você deve estar assistindo aí. Nós fomos para Brotas. Beijo da tia também, pronto. Beijo da tia Janaína. Nós fomos para Brotas. Brotas é maravilhoso, tem o rafting. Maravilhosa cidade. As pessoas vestiram e vestem a camisa da cidade. Eu gosto muito de rafting. Tá vendo? Já podemos combinar com as famílias. São Luís do Paraitinga também tem um raft bom. Socorro tem um raft bom. Já fiz todos esses. Eu vou estar dia 18 em Socorro. Tem rafting lá. À noite, na Câmara de Vereadores. Não, mas daí você tem que esperar para ir de dia, né? Não dá. Eu não sei se eles têm rafting à noite. Talvez até tenha. Tem alguns lugares que tem, mas eu acho perigoso, né? Melhor voltar para casa, né? Eu já fiz alguns cursos, até mudando um pouquinho de pato para ganso. Eu fiz alguns cursos meio malucos já. Já pulei de aeronave, fiz rapel de helicóptero. Coisas, sobrevivência na selva, cursos operacionais que hoje, com a minha filhinha de 3 anos, não faço mais. Eu não salto mais de paraquedas. Faz bem. Eu não faço mais o rapel ou fast rope. Fast rope, eu desci de uma corda de helicóptero e fui até um navio, isso no Rio de Janeiro, só segurando com a mão e travando com a bota. Mas isso aí não era atividade de militar ou era passeio? Na Polícia Federal, em treinamentos, eu fiz parte de um grupo chamado COT, Comando de Operações Táticas, e eu fazia cursos desses que muitos irmãos e amigos continuam fazendo. Tiro o chapéu, mas em razão do nascimento da minha filha, eu não tenho mais coragem de saltar de paraquedas. É algo que aconteceu, até ando armado 24 horas, porque nossa atividade de polícia, desde os 17 anos, estou há 27 anos na polícia, nossa atividade nos faz me proteger e proteger a minha família, obviamente, e em relação ao trabalho que a gente vem fazendo de investigação, fiscalização de obras paralisadas, é muito dinheiro público jogado no lixo, é o dinheiro do cidadão, o seu dinheiro que está enterrado muitas vezes. Mas, Danilo, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Sim. Essa vivência, eu já tinha essa percepção, mas obviamente estando dentro é mais fácil de perceber. Muitas vezes esse dinheiro jogado fora, ele não decorre só de desonestidade, de desvios, também é muita incompetência, né? Ah, sim, tem muita incompetência pela incompetência ou às vezes de propósito. Tem muita gente ruim no mercado? Tem, que abraça uma obra e não tem a capacidade técnica? Tem. E aí a obra fica paralisada. Ou a empresa, numa licitação, joga o preço lá embaixo para vencer, mas não tem corpo para tocar obras. Isso é um ponto importante que a gente chama a atenção aqui. Tem que tomar muito cuidado com os tais aditivos. Sim. Muitas vezes a obra ela é contratada por um valor até que interessante, vamos dizer assim, mas depois são tantos aditivos que aquilo que era milhão se transforma em bilhão. Exato. Né? E não raras vezes, ou algumas vezes, pode ter favorecimento também. Claro. Então, eu sou muito crítica dessa história de aditivo. Chamo aqui a atenção de maneira respeitosa para quem trabalha, por exemplo, os juízes, os promotores, para estarem alertas também, não só da área penal, porque muitas vezes isso nem chega no penal, com essa parte do rebalanceamento, do equilíbrio econômico do contrato. Sim. Né? Muitas vezes o contrato já é feito de maneira desequilibrada, de maneira
deliberada para depois ter esse pedido de reequilíbrio, entendeu? E então assim tem que estar muito alerta, né, para não ser usado nessas manobras e estando dentro é muito importante para ter esse olhar, né? Eu sou testemunha do seu trabalho de fiscalização. Trabalhamos, vamos dizer assim, na mesma vertente, mas talvez em faces diferentes, né? Eu faço isso mais no âmbito interno da Assembleia, questionando secretários, pedindo esclarecimentos, requerimentos. Você gosta muito de ir no lugar, fazer vídeos, entendeu? Exato. Eu não tenho muito esse perfil, né, do mais vídeo. Operacional, ir pra rua. Eu gosto mais da parte do documental. Mas são trabalhos que se complementam, né, e que são importantes, porque me dá muita dor no coração, que a gente não está acusando ninguém, mas de ver tanto dinheiro liberado, mas é muito dinheiro mesmo, e poucos resultados, né? Aproveito o seu programa para trazer a público a informação de que a lei orçamentária chegou na casa, né, essa lei orçamentária que é o último diploma legislativo que nós vamos votar. Funciona assim, vota e aí entra no recesso. Isso acontece ali em meados de dezembro. Ela prevê um aumento de verba para construção de estradas, duplicação de estradas vicinais, né, abertura de vicinais, prevê um aumento de 4 bilhões. Tá? No ano passado, para esse, foram 2 bilhões e poucos. E esse ano chega a previsão para o ano que vem de 6 bilhões e poucos. Então, um aumento de 4 bilhões num ano eleitoral. Qual seria o lado positivo desse aumento? Esquecendo aqui questões partidárias. Claro. Que a verba vai ser liberada, que eles vão conseguir fazer as obras em um ano, que não fizeram em 3 anos, para quererem mostrar alguma coisa. Qual é o lado perigoso? Será que é para isso mesmo? Será que esse dinheiro vai ser aplicado? Será que esse dinheiro vai chegar no destino? Tenho minhas dúvidas. Então, assim, eu estou muito preocupada. Teve uma audiência lá com o secretário Meirelles, eu solicitei mais informações, ele publicamente se comprometeu a apresentar esses detalhes. Como isso já tem, se eu não estou equivocado, uns 10 dias, estou falando aqui, pode ser que sejam 5, 6, mas já tem uns dias. Eu liguei hoje no gabinete dele, respeitosamente, cobrando esses detalhes, porque é muita responsabilidade a gente liberar um orçamento desse e depois, para onde é que foram esses 4 bilhões? Entendeu? Se eu ainda olhar, né, que nem esse trecho complicado ali que leva para Ibiúna, se eu ainda souber que reformar aquilo ali, que a população não está sendo mais atropelada, entendeu? Ok. Nas audiências do orçamento pediram muito para duplicar a Boi-Mirim e outros tantos pleitos, falando agora especificamente dessa verba. Ok, mas e se nada disso acontecer e a Assembleia liberou 4 bilhões? E então, é de 2 para 6, isso, são mais 4 bilhões. O que a Janaína falou, se esse dinheiro realmente vier para a nossa região, por exemplo, aqui, a SP-250, é a rodovia Bom-Giro na Cal, toda semana. É terrível essa rodovia. Terrível, eu já estourei 2 pneus lá com viatura da Assembleia, saiu do buraco, caiu no outro, paguei do bolso, obviamente, que não tem reembolso para isso, e as estradas matam nessa região toda semana. Então brigamos com o governo do estado, pedimos aos secretários, desde o início do mandato, pedimos sobre a 250, tem outras rodovias aqui, a 79. Não, você entendeu? Porque assim, tem gente que fala assim, você está falando contra porque você não quer que eles façam campanha. Gente, eu não tenho esse olhar mesquinho, entendeu? É óbvio que eu preferiria que tivessem construído tudo isso nos 3 primeiros anos. Mas eu não tenho esse olhar, né? Se chegar para a população, eu estou feliz. Agora, passa na minha cabeça, se não conseguirem em 3 anos, vão conseguir em 1? Porque é algo que não foi previsto nos 3 anos anteriores, vai ser previsto no último ano. Tudo agora. Então isso tem me preocupado, né? E esse olhar de fiscalização, ele é importante. Eu não sei se somente nós 2 e mais, sei lá, 10 deputados meia dúzia. Conseguiremos barrar isso, né? Mas eu quero pelo menos exigir os esclarecimentos, entendeu? Com certeza. E o que a Janaína falou agora, importantíssimo, às vezes... como eu falei anteriormente, ela já teve um projeto aprovado, eu não tive, talvez não tenha nenhum, que vire lei.
2 projetos meus foram aprovados pelo plenário, as comissões aprovaram, os 94 deputados, um deles por 94-0, o outro por 94. 4 deputados foram contra um projeto que estimula a doação de sangue, de minha autoria. Só que o governador do estado vetou totalmente os 2 projetos. Nós temos na Assembleia a chance de derrubar o veto ainda. Temos que convencer, como o teu projeto também, temos que convencer demais deputados a derrubarem o veto. Aí sim, esse projeto vira lei. Mas, tanto projetos de nossa autoria virando lei, é muito importante também a atuação brecando projetos nefastos. Sim. Ou artigos dentro de um projeto. Por exemplo, acabou de... Porque como é que funciona? Você tem toda semana o colégio de líderes se reúne, né? E toda semana a gente tem uma lista de projetos para deliberar. Eu olho com lupa, né? Como eu olho com lupa tudo que passa na CCJ. Acabou de chegar mais um projeto que teoricamente é para dar direitos para a comunidade LGBTQI+, agora puseram um A. Mas quando você vai olhar, não é só isso, entendeu? É para ensinar nas escolas, é para colocar nas matérias, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar olhando com lupa. E veja, não tem nenhum preconceito aqui, nem nada, ninguém aqui é contra os direitos das pessoas trans, homossexuais. Agora, esse ativismo, né, com as crianças é algo que sempre me incomodou. E sempre está ali num projeto... E toda vez você tem ali no meio de uma vírgula. Então você tem que estar o tempo inteiro ali, olhando com lupa, entendeu? Eu faço assim, é a lupa que está na minha cabeça. Então, assim, as pessoas não têm ideia dos projetos que aparecem ali na Assembleia, né? E a gente precisa estar atento para ver se não tem um lobby por trás, entendeu? Um lobby ideológico, um lobby de interesses também, nem sempre é tão fácil perceber, né? Então é um trabalho difícil, né? O pessoal já, não, o deputado não faz nada. Olha, não faz se não quiser, porque o que não falta é trabalho, como você bem falou. E tem muito trabalho. E quanto mais trabalho você tem, visita cidades, a cidade vizinha fica sabendo, eles entram em contato com a gente no gabinete, pedem uma visitação. Poxa, deputada, a senhora veio aqui em Brotas, por exemplo, nós estamos na cidade vizinha, e isso acaba, né, pela notícia, pelos jornais regionais, repercutindo, e outros vereadores, as pessoas nos procuram. Mas eu vou aproveitar para fazer aqui desabafo. Não, vou dar uma bronca na população. Uma bronca de professora. Gente, quando vocês votam num deputado, é para ele trabalhar para vocês na Assembleia. Eu não aguento mais receber e-mail. A senhora foi votada, nunca mais apareceu aqui. Eu queria entender, né? Querem o quê? Que eu fique sentada na praça da cidade? Todo dia eu pulo de uma praça para outra? Então, assim, é óbvio que a gente vai numa semana fazer uma visita, mas, assim, eu acho graça. Nunca mais apareceu aqui. Mas, gente, a pessoa é eleita para trabalhar naquela casa legislativa. Então, eu queria só chamar a atenção, porque, às vezes, você está no plenário, tem gente mandando mensagem xingando porque você não está visitando as cidades. Aí, quando você pega um dia para fazer uma visita, né? Aí tem gente que fala, tá passeando, tinha que estar no plenário. Então, assim, é muito importante também ter clareza de que a eleição é para a pessoa representar a população nas atividades da Casa Legislativa. Ah, mas precisa conhecer um hospital, precisa ouvir? Sim, mas você não pode passar... O trabalho de um parlamentar não pode ser exclusivamente visitar. Eu estou fazendo esse esclarecimento porque eu tenho sido muito cobrado. E olha que eu não sou alguém que fica trancada no gabinete. Mas, assim, eu tenho sido muito cobrada e as pessoas falam, né? Acho que vai chegando perto da eleição, também tem uma maldade por trás, né? Gente preocupada com o que é que você vai tentar, o que é que você vai concorrer. Então ficam plantando notinhas, entendeu? E tem a oposição que quer inventar fake news mas toda hora. Mas eu acho muito importante esclarecer isso para a população. Não caiam nessa conversa. Porque a pessoa é eleita para estar. O vereador, ele tem que fazer uma visita num bairro? Tem, mas ele foi eleito para te representar na Câmara. Você tem que saber se ele estava nas votações, se ele se manifestou, se ele falou de um projeto. Se ele defendeu um projeto. Se ele defendeu, entendeu?
Né? Por isso que eu defendo a diminuição do número de parlamentares. Porque se a gente tiver menos parlamentares em todas as casas legislativas, é necessário que o parlamentar se mostre mais. Entendeu? É necessário que ele se exponha mais. Você é testemunha. Tem colega que aprova um projeto sem subir na tribuna e defender o próprio projeto. Verdade. Entendeu? Como assim? Olha a façanha. O deputado aprovou um projeto sem defender o projeto dele e sem estar... Entendeu? Então isso aí é muito grave. Não é... deixa eu tentar deixar bem claro. Não é grave só porque foi eleito para estar lá. Porque de repente o eleitor dele está mais feliz que ele esteja na praça. Tá? Mas é grave porque esse modelo ele facilita lobbies. Porque se um deputado não precisa explicar o que ele está propondo, fica mais fácil, tá? Para chegar alguém de alguma empresa, de algum grupo, com um projeto pronto e falar, olha, só protocoliza. Então a gente precisa reduzir o número de parlamentares, não é só para economia, né? De menos assessores, menos tudo, não. É também para dar visibilidade, para que as pessoas consigam acompanhar o que é que esse parlamentar está fazendo. Perceba que eu não estou falando nem da pessoa A, nem da pessoa B, nem do partido C, nem do partido D. Muito dessa minha vivência, Danilo, eu tenho até falado isso, sabe? Ela é importante porque eu quero escrever sobre isso também, sabe? Eu quero escrever sobre isso e eu acredito que essa vivência de campo, ela é preciosa para eu poder falar com mais propriedade. Você entende? Claro. Quando, mas tem que diminuir o número de parlamentar. Para economizar, não é só por isso. É para qualificar o trabalho também, entendeu? E você não precisa diminuir, num primeiro momento, vamos cortar 50%, que esse projeto jamais passaria. Você pode diminuir gradativamente. Sim. Vamos diminuir, e não só. Gente, como é que funciona uma Câmara com 513 pessoas? 513 deputados federais, 81 senadores, somos em 94 deputados estaduais. Imagine quanto deputado federal. Vamos diminuir exatamente de forma gradativa, não tudo de uma vez, que esse projeto jamais passaria. Mas 81 senadores, 3 senadores representando cada estado. Aí o senador representa o estado e os deputados de forma proporcional. É por isso que o estado de São Paulo é o estado que mais tem deputado federal. Né? Tem 70 deputados federais por São Paulo. E a Assembleia em São Paulo tem 94 deputados estaduais. Então toda essa malha de parlamentares e quantas câmaras de vereadores também. Câmara com 9, 11, 13, 30. Tem Câmara com 30 vereadores. É duro a gente falar isso, porque parece que a gente está contra as pessoas, entendeu? Que a gente está criticando, que nós estamos generalizando, mas não é. Em algum momento vai ser necessário fazer uma reforma de verdade. Sim. E não tem nada a ver com essas reformas que estão tramitando aí, entendeu? Danilo, fala a verdade. Quem é que manda no dinheiro de um partido? É só quem tem a caneta. Entendeu? Essa coisa de dizer que a democracia é cara, que tem que mandar dinheiro para os partidos, porque isso aí vai ser distribuído, tudo mentira. Entendeu? Então, assim, alguém tem que ter coragem de falar essas coisas. Eu acredito, assim, vocês podem falar que eu sou doida, mas eu acredito, assim, fico até emocionada, que eu recebi esse tanto de voto para poder falar essas coisas, você entendeu? Não é possível que as pessoas acreditem mesmo que tem lógica essa dinheirama toda nos partidos. Eu vejo pessoas se iludindo, falando assim, não, doutora, a pessoa falando dela própria, né? Eu vou pro partido tal, porque aí tem direito a fundo, tem tempo de TV, eu só tenho vontade de falar, criatura, você acha que vão dar para você? Esse pessoal dá dinheiro para quem quer, não raras vezes para quem devolve, para quem é amigo, para quem vai ajudar um candidato que ele ou ela tem interesse que ganhe. Então, assim, é um sistema que precisa ser todo revisto. Entendeu? Todo revisto. E eu, doidamente, acredito que o meu papel veja que eu não estou atacando as pessoas, mas é tentar mostrar as mudanças que precisam acontecer. A Assembleia Legislativa era o que você imaginava? Ou que nós chegamos e no primeiro dia, né, a nossa chegada... temos a votação da presidência da casa. A situação, a presidência da casa tinha um candidato e nós lançamos a deputada Janaína Pascoal
para o primeiro biênio da presidência da casa. Não dava para aceitar o que vinha ocorrendo. Lançamos também no segundo biênio outro, Major Meca, que foi candidato a presidente, porque não dá para aceitar um sistema que sempre fazemos dessa forma. Para que mudar? Não, temos que ter mudança. E nós somos o exemplo disso. Seu primeiro mandato, meu primeiro mandato, fizeram até aposta em boteco aqui que eu não ia ter nem 5 mil votos. É mesmo? Fizeram aposta em boteco. Esse aí não tem 5 mil, pois trabalhamos, me arrebentei de trabalhar pedindo voto, fui em 104 cidades e cheguei a 38.661, né? Consegui uma vaga na Assembleia Legislativa e não dá para a gente passar 4 anos ou vender o voto para apertar sim num projeto de lei do governador, né? Aliás, no meu ponto de vista, aí, eu tomo a liberdade, o pior governador da história do estado de São Paulo. Eu falo que eu entrei com 17 anos, governador Mário Covas, depois tivemos Serra, Alckmin, nós tivemos governos de São Paulo que não olharam o professor, o policial, o servidor da saúde como esses profissionais deveriam ser olhados. O pior é este, porque além de não olhar, ele humilha as pessoas. Infelizmente, às vezes que eu tive contato com ele, foi dessa maneira que eu me senti como servidor público, como policial, como representante de uma classe que é desrespeitada, e os professores também, que eu sou professor. Agora, a Assembleia, você chegou, nós fomos para um embate de presidência, não conseguimos votos, obviamente, porque não fizemos os acordões ou as negociações, mas era o que você pensava? Hoje, você logo no primeiro mês achou, eu estou num hospício, ou então realmente era o que eu pensava, vamos em frente? Não é muito diferente do que eu pensava, mas eu acho que é melhor. Eu vejo todos esses problemas, sim, mas eu sou muito otimista, né? Sempre que eu tenho uma situação ruim, eu procuro buscar o que tem de bom, né? O que tem de bom ali. E quando eu fui eleita e fui visitar a Assembleia, muitos políticos me paravam e diziam assim: o que a senhora veio fazer aqui? Isso aqui é o cemitério dos prefeitos. Aqui nada acontece, não se faz nada. Eu falava, gente, será? Né? E é tão agitado. Muito entendeu? Então, assim, dá para fazer muita coisa, entendeu? Não tenho essa impressão tão ruim. Acho que quando você entra na política, você percebe que tem muita gente querendo fazer a coisa certa, sim, mais do que pessoas que estão ali deliberadamente para fazer o errado. Por outro lado, muitas vezes não sabem como, né? Daí o que eu digo, gente, a matemática, o português, as matérias duras, a gente tem que voltar a educar as pessoas, entendeu? Porque às vezes é isso, você tem um monte de assessor, a pessoa tem dificuldade de escrever um ofício. E tem faculdade, sabe? Então, assim, é muito importante ter consciência de que eu vejo hoje que nosso maior problema não é corrupção, muito embora seja um grande problema que tem que ser enfrentado, é ineficiência. É incapacidade de fazer as coisas acontecerem. E comodismo com o status quo. Né? Não é que as pessoas não querem trabalhar, mas assim, se acostumou que a Assembleia é um cemitério de prefeitos e que o papel do deputado é exclusivamente dar nome de rua. Então, quando o deputado procura realizar, ele é cerceado, entendeu? Ele é cerceado. Então, acho que também tem que ter essa luta, né, contra o papel que foi desenhado para o parlamentar. Eu ouvi numa rede de amigos, num círculo de amigos, né? Quando eu fui eleito, muitas pessoas não acreditavam. Nós fizemos quase que o impossível, sem dinheiro, correndo as cidades, eu dirigindo o carro e o John, que está aqui atrás hoje com a gente, só ele do lado do veículo, a gente filmava, fotografava e era o café com balas itinerante. Uhum. Era em Santos, Araras, Cordeirópolis, Guaratinguetá, eu rodei muitas cidades. Né? E eu ouvi depois, assim, poxa, Balas, eleição, parabéns e tal, e num churrasco, você vai deixar de ser herói para entrar com os bandidos? Aí eu falei, o que você está falando? Uhum.
Você é da Polícia Federal, você é orgulho do país, você é agente da Polícia Federal, combate a corrupção, bota na cadeia muitos caras que arrebentaram o país. Agora você não precisa entrar para política. E o meu rebate foi exatamente esse. Se nós pensarmos dessa forma, o mal toma conta. O mal toma conta. De tudo isso. É por isso que continuo com o meu trabalho, a gente continua firme. Não me arrependo de ter entrado. O pessoal perguntou, você se arrepende? Falou, não me arrependo. Num primeiro momento, eu falei do hospício, eu cheguei e falei, isso aqui é um hospício. Eu lembro, Danilo, eu lembro. Não se aprova nada para fazer um documento. Você já falou com o líder do partido tal? Eu falei, não. E com o outro deputado, você já conversou com ele antes? Não, mas o projeto é bom, tá aqui. Se você não conversar, não vai nada para frente. Eu falei, mas peraí. Eu tenho projetos. Agora eu vou então entrar na oposição. Você não tem voz. E aquela loucura no início, até você pegar o jeitão de todo o processo legislativo, e o presidente, atenção, permanência comissão, aprovado. Aí você olha para o lado e fala, o que está aprovado? Não, aprovou o projeto. Mas eu sou contra. Não abriu o terminal para apertar o sim ou não. Então, até a gente pegar toda a sistemática, foi um tempo. E eu me achei num hospício, realmente. Até fiquei mal. Uma época eu fiquei mal. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Vou voltar para a Polícia Federal, pegar ladrão, botar bandido na cadeia. Depois eu percebi que os caras que trabalham na corrupção e os maus querem exatamente que nós estejamos fora. De todos os lugares. De todos os lugares. Se possível, do mundo. Nós fiscalizamos, por exemplo, os contratos de comunicação do governo do Estado de São Paulo, mais de R$500 bilhão. Eu tenho um projeto muito importante, Danilo, que proíbe gastar dinheiro público em publicidade. Tá vendo? Entendeu? O projeto 07/20 é um dos mais importantes, completo, bem escrito. Eu sei que fica esquisito a pessoa se elogiar, mas é que realmente o projeto merece. Não, mas não anda. Não anda. Engavetado. Entendeu? Mas eu queria dizer, essa questão de ocupar os espaços, que senão o mal ocupa, ela serve para tudo, sabe? Para a vida universitária, né? Para as redes sociais. Outro dia um rapaz me escreveu e disse, professora, eu saí das redes sociais, que é um ambiente assim, onde quem pensa diferente não tem espaço, é banido. Eu falei, bom, então se você saiu, você não quer levar a sua ideia, só quem pensa, né, da maneira que você não concorda é que vai ocupar o espaço. Exato. Então, tem que parar um pouco com isso, sabe? Eu sou um professor universitário mais à direita, a universidade é toda de esquerda. Por isso que está assim. Né? Então, por exemplo, me preocupa um pouco, muito embora eu compreenda o movimento, me preocupa um pouco ver os procuradores da República da Lava Jato ou saindo ou pensando em sair para entrarem na política. Não me preocupa pelos motivos que estão dizendo, mas me preocupa porque vão deixando espaços, entendeu? E eles fizeram um bom trabalho, né? Por outro lado, também foram muito minados, entendeu? Então acabaram sendo empurrados para uma nova realidade, vamos dizer assim. Mas é importante ocupar espaço. Né? E isso tem preço, né? Isso tira saúde, isso tira paz, isso tira um monte de coisa. Mas ou você enfrenta ou para de reclamar. Exatamente. Ou então vai para casa e não reclama mais. Agora, depois que a verba for desviada, projetos absurdos forem aprovados, que, como nós falamos, não basta aprovar um projeto, importante nós estarmos lá para barrar projetos que vão prejudicar a população. E tem muitos. E tem muitos projetos. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final do podcast. Eu não ultrapasso muito, porque a galera de casa chega do serviço, segunda-feira braba, voltando do final de semana, das 7 às 8 da noite. E apresentamos um projeto que você assinou junto, para proibir o passaporte da vacina. Sim, você o passaporte assinei também. Somos coautores. Tem vários, que a gente falou de alguns, mas tem vários. Tem que começar a trazer a minha listinha, para poder falar um por um. Até para o povo apoiar, entendeu? Porque o povo apoiando de maneira educada, respeitosa, escrevendo para os colegas, isso faz diferença. Uma dúvida para você que nos acompanha. Eu montei um site, né, além do Facebook, Instagram, o Twitter eu falo um pouquinho, mas deveria falar mais.
mas eu montei um site, danilobalas.com.br, e ali eu subo todos os meus vídeos de fiscalizações, né, meus projetos de lei. Se alguém quiser saber um pouco mais dos projetos de lei da deputada Janaína, se você puder falar, porque às vezes a gente publica nas redes sociais e tal, mas você tem algum local? Ou... Eu tenho o site Janaína do Brasil, né? Legal. Tem o Twitter, que também é Janaína do Brasil. Tem o Instagram, que é Janaína C. Pascoal. Tem o Janaína Pascoal Oficial no Face. Né? Tem o canal do YouTube. Mas o site eu acho que é o que congrega a Janaína do Brasil. Né? Porque como muita gente, até de maldade, né? Utilizou o nome Janaína Pascoal, quando eu nem imaginava entrar nas redes, que eu era muito arredia a redes. Eu só entrei nas redes que começaram a fazer perfil fake e xingar as pessoas usando meu nome. Olha que absurdo. Então, para poder fazer a diferença, eu abri o Twitter, fui abrindo. E a coisa pegou, né? O meu Twitter ele é anterior a eu entrar na política. Então, assim, tem esses canais todos, mas o site eu acho que congrega melhor. E o próprio site da Alesp, se você clicar em cima do deputado, aparecem os projetos que ele apresentou, as participações. O site da Alesp é bem interessante. Legal. Então, você pode acompanhar a deputada Janaína Pascoal, não só pelas redes, né, Twitter, Instagram, Facebook, a página, o site oficial, mas também pelo site da Assembleia Legislativa. Lá temos servidores que vestem a camisa e sempre dão apoio aos parlamentares. Parabenizar também o pessoal da casa, né, os servidores da casa. Eu sou apaixonada, assim, com todos os problemas que todo lugar tem, eu sou apaixonada pela Assembleia. Entendeu? Inclusive o prédio. Né? É um lugar muito bonito. Sim, sim. Acho que vale até a pena agora que a casa abriu, as pessoas fazerem uma visita. Acabou de abrir, né? Tem muita obra de arte, né? A arquitetura do prédio é muito bonita. Ali o salão principal... com aquele crucifixo gigante, aquela pintura, é impecável, entendeu? Realmente é um prédio muito bonito, poderia funcionar melhor, poderia ser melhor, poderia. Mas se a gente larga a mão, né, e não ocupar os espaços, eu tô te falando, eu decidi não concorrer a deputada estadual. Mas, olha, de saber que eu não vou estar lá todo dia dá dor no coração. Não vem estadual, mas... Se Deus quiser, teremos Janaína Pascoal em Brasília, seja a deputada federal, seja ao Senado, representando o estado de São Paulo. No Senado ou então entre os 70 deputados Eu acho federais. que eu não vou sair a federal. Não é meu plano de verdade. Não, mas eu tô falando isso porque senão vai ter gente já nervosa, entendeu? Entendi. Não, então eu prefiro deixar claro que não é meu plano sair então a federal. Você fica com a gente na Assembleia. Não, eu acho que eu vou concorrer ao Senado. Eu só não sei por qual legenda, entendeu? Se eu vou conseguir legenda. Eu não sei. Mas eu sinto que eu tenho que pôr meu nome à disposição, entendeu? Tá vendo, hein? Primeira mão, podcast Café com Balas. Não, porque assim, é bom esclarecer, porque senão o povo vai começar a achar que eu vou, sei lá, vou ser concorrente, entendeu? Eu vou arrumar encrenca. Aqui ninguém concorda, a gente soma, a gente trabalha para somar. Mas é uma... Pessoal, deputada Janaína Pascoal precisa retornar para São Paulo, tá com a sua equipe aqui, passou a tarde inteira com a gente. Foi sensacional, Janaína. Obrigado. Eu te agradeço o carinho, o convite, a receptividade, o diálogo, a parceria. Né? Desejo de coração que você siga no seu trabalho. E essas coisas de falarem pra gente, você deveria isso, você deveria aquilo, faça isso, faça aquilo. Isso aí faz parte. Sim. Faz parte, isso vem tanto de quem ama como de quem não gosta. Exatamente. Não é? E a gente tem que aprender a filtrar. E é o seguinte, orar. Orar forte, entendeu? Para você receber os sinais de onde é que você vai ser mais útil, de qual deve ser seu próximo passo. Eu acredito nisso para mim e é o que eu falo para as pessoas, entendeu? Nós não somos donos de nós mesmos, entendeu? Você tem que se pôr à disposição e os sinais vão aparecendo, pedir a Deus para dar clareza para poder ler esses sinais, entendeu? Legal. Pessoal, então, nós... presenteamos a deputada no início, né? Sim, aqui, ó. A caneca, vamos... Eu já tomei toda a garrafa da caneca. Café com Balas. Chique. Aí. E é na entrada e na saída. Então a gente, mais uma vez aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá bom aí, Joe? Tá bem focado aqui? Tá parecendo legal? Então isso aqui é uma Challenge Coin, é uma moeda comemorativa.
Que chique. Forças especiais, forças policiais, inclusive universidades, quando ocorrem as visitas, Janaína, isso aqui é um presente para você. Ai, que coisa linda. Há a troca, né, dessas moedas, universidades fazem lindo. isso. E essa é a comemorativa da Polícia Federal. Olha que chique. Muito obrigada. Uma instituição que eu tenho honra em pertencer. Minha esposa também é agente da Polícia Federal. Que lindo. Muito obrigada. E saiba que nós temos total respeito por você, admiração pelo seu trabalho. É recíproco. E esse podcast 01 Café com Balas, né, essa retomada, começou com o pé direito. Nossa, com eu quero você. trazer muita sorte pro podcast Café com Balas, entendeu? Que eu quero isso aqui vai bombar. Vai bombar. Valeu, pessoal.